tema de uma doutrina fundamental que eu penso que ela caiu no esquecimento porque deixa cada um de nós desconfortável com essa doutrina. Nos últimos anos, especialmente de 2010 para cá, a gente vê a sociedade tomada por aquilo que alguns chamam de politicamente correto. A gente vai deixando alguns temas que ofendem essa geração. No entanto, são temas que o próprio Jesus levou muito a sério e repetiu várias vezes. Eu gostaria de convidar você para a gente ler primeiro apenas um versículo de Mateus, capítulo 25, verso 46. Só o versículo 46, a gente parte desse texto. Mateus 25, verso de número 46. Todos encontraram? Diz assim: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. De castigo eterno e os justos para a vida eterna. Pai, nós te damos graças pela tua palavra nessa manhã. Pedimos que nesse momento o teu Espírito leve o nosso pensamento, o nosso coração cativo à tua palavra. Que nada venha atrapalhar, Deus, aquilo que o teu Espírito preparou para o nosso coração na manhã de hoje. E o Senhor tira do nosso coração, da nossa alma, todo tipo de inquietação, de ansiedade. Possamos estar completamente descansados na tua presença, atentos à tua voz, assim como o teu servo Davi disse, como uma criança pode ser amamentada, que a nossa alma esteja assim nesse momento na tua presença, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Conduz esse momento para o teu louvor e para a tua glória, nós te pedimos. Amém. A doutrina bíblica do inferno é uma das que deixa a gente mais desconfortáveis. Na geração de hoje, é uma doutrina que a gente evita. Provavelmente porque no passado, muitas décadas atrás, boa parte da igreja tratou esse assunto de uma maneira muito legalista. Parece que tinha cristãos que tinham mais prazer de falar do inferno que de Deus, mais prazer de falar do castigo e da graça, da bondade de Deus. Então, talvez por esse excesso de legalismo, de uma pregação sem doçura, porque a gente tem que pregar esses temas, evidentemente, mas sempre com o coração movido por compaixão pelo próximo. Então não é só verdade, eu já disse aqui em algumas ocasiões, que a gente não tem só o compromisso com a verdade, a gente tem o compromisso também com a bondade. Se eu tenho só a verdade e não bondade, é como um sujeito humano. Aí a gente mata em nome de Deus, a gente machuca os outros em nome da verdade. Mas por outro lado, eu só tenho bondade e não tenho verdade, você não vai gerar nada nos outros. Você vai continuar gerando pessoas indisciplinadas. Você mesmo vai ser indisciplinado, aquele cara bonzinho, não fala não para ninguém, não fala o que tem que ser dito a fim de que haja cura para as pessoas. Essas duas coisas andam juntas. Não precisa ser cristão para entender isso. Tem autores aí seculares, como Stephen Covey, que fala dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes. Ele usa uma ideia muito parecida com isso, só que ele, ao invés de falar verdade e bondade, ele fala de coragem e consideração. Ele fala que a gente tem que ter um equilíbrio entre coragem para falar para as pessoas o que elas precisam ouvir, mas consideração pelas pessoas. Então ele diz assim: se você só tem coragem e não tem consideração nenhuma pelo outro, a relação vai ser: você ganha e o outro perde. Se você só tem consideração e não tem coragem de falar o que ela precisa ouvir, o outro ganha e você perde. Você precisa ter coragem e consideração, porque na relação os dois vão ganhar. Afinal, isso que é amizade, honestidade, ferro afiando ferro, mas evidentemente movido por um algo comum. A amizade nasce assim, quando duas pessoas têm o mesmo objetivo, e elas caminham para esse objetivo. Como na fé cristã o nosso grande objetivo é o reino de Deus, a gente vai se afiando, se aperfeiçoando, para que um dia a gente esteja lá diante de Deus, sem mácula, sem ruga, aperfeiçoado, santo. E pode ter certeza que Deus vai cobrar de você e do seu irmão também. O que você tem feito para manifestar a Deus no teu irmão? Como você tem contribuído para o aperfeiçoamento dele? Então a gente tem que ter essas duas coisas. Talvez porque no passado tinha muita verdade e pouca consideração,
a gente, para evitar cair naquilo, ou pelos traumas de ter passado por esse momento, a gente tem esquecido uma doutrina tão presente, eu vou te falar, presente nos lábios de Jesus. Esse é um dos assuntos, talvez para surpresa de alguns, que Jesus mais falou durante o seu ministério terreno. Olha que surpresa. Ele falou muito desse assunto. A gente pensa que ele não falava assim, falou bastante sobre esse assunto. Aí a gente se afasta e o pêndulo vai para o outro lado, né? A gente cai no outro lado e não fala nada. Deixa de tocar em assuntos que ferem as pessoas do nosso contexto, porque aí provavelmente a gente está mergulhado nesse sistema de pensamento pós-moderno, relativista, que relativiza a verdade, relativiza os valores morais, e a gente vai deixando isso cair no esquecimento, quando o próprio Jesus fala muito desse assunto, que a gente vai tratar aqui hoje. Vou tentar ser sucinto, até para o celular, vou colocar assim, breve, para a gente não cair em distorções, né, desse assunto. Primeiro, eu gostaria de pensar com vocês o que não é a doutrina do inferno, e tem muito equívoco sobre isso aqui. Então, primeiro, o que não é a doutrina do inferno? Quais são as falsas doutrinas ou tentativas de deturpar essa doutrina? A primeira coisa que a gente tem que tirar da mente é uma ideia popular, comum. A gente tem aquela ideia do diabo no inferno, lá no tridente, espetando o carinho, fazendo ele sofrer. Tem um monte de piadinha que fala disso. Eu deve ter visto aquela do cara que vai para o céu, aí ele vê lá, poxa, o pessoal fica cantando, tem uma visão também deturpada do céu, né? O pessoal só fica cantando aqui e tal. Deixa eu ver como que é o inferno. Ele vai no elevador lá, vai no inferno, está tendo festa, beleza, um alegre, feliz. E aí o cara fala, obrigado aí, São Pedro, mas eu acho que eu vou ficar no inferno, né? Aí ele tem certeza? Não pode ficar, é lá mesmo. Então o cara vai, aí chega lá com um tormento. O que aconteceu ontem? Aí já foi aqui, onde a gente estava no campo eleitoral, parece que você decidiu. É um tormento. A gente tem essas ideias do inferno como um lugar que a gente vai sofrer, o diabo vai ficar espetando lá o outro. Não, completamente errada essa ideia. O diabo não reina no inferno. O diabo não vai reinar coisa alguma no inferno. Aliás, a gente muitas vezes atribui um poder demasiado para o diabo. Eu coloquei um texto, no dia do Halloween, dia 31, eu me deparei com um texto interessante de um irmão norte-americano chamado Gary DeMar. Ele estuda muita história cristã, história norte-americana, e para surpresa de muitos, ele vai falar que lá nos primeiros séculos, o Halloween, a ideia ligada ao dia de todos os santos, que era no dia 1º, ele fala que ele foi instituído pelos cristãos que fantasiavam as próprias crianças, no sentido de que eles não temessem o diabo, e até zombavam, porque criam no poder eficaz da cruz de Cristo, que o próprio texto do Novo Testamento ele fala que na cruz de Cristo, Jesus ele expôs os inimigos ao ridículo. Ele venceu todos os inimigos, e o diabo é o inimigo derrotado. Agora é evidente que o jeito que celebra ele é muito deturpado, não tem nada a ver com aquela ideia original. Mas eu achei interessante esse resgate, porque às vezes a gente atribui um poder demasiado ao diabo. E muita gente pensa que é uma disputa entre Deus e o diabo. Não existe isso. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Quando Satanás chega lá no livro de Jó e fala, de onde você vê o vídeo perambular? Ele está lá prestando um relatório para Deus. A gente acabou de cantar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Porta é instrumento de defesa. Às vezes a gente lê o texto e acha que o inferno está dando portada na igreja. Não. É você, como último instrumento de defesa do inferno, que estoura a porta do inferno para manifestar o reino de Deus, porque maior é aquele que está em nós do que está no mundo. E às vezes a gente vai atribuindo um poder demasiado, sendo que Efésios capítulo 1 diz que o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos é o poder que opera na tua e na minha vida. Não é na minha força, evidentemente, mas em Cristo Jesus, Paulo diz, somos mais do que vencedores, e nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios.
Por que eu vou temer o inferno? Se o próprio Cristo me comprou com o seu sangue, se o próprio Cristo na cruz, Ele colocou os seus inimigos ao ridículo. Então a gente não pode atribuir esse poder demasiado. O diabo não reina no inferno. Primeira coisa, apaga essa imagem popular da tua cabeça. A Bíblia não defende essa ideia. O avô do João Alexandre, músico, sabe o João Alexandre? Talvez o melhor músico cristão do Brasil, excelente. Ele fala que o avô dele, ele ia na igreja e também às vezes ia no bando. Um negócio estranho, né? Aí ele falava, o avô dele falava na época, assim, não, é que você não me ouviu, então eu quero estar de boa com os dois lados. Nossa ideia, você não discutir essas coisas. Mas aí ele falou, eu quero ficar tranquilo de ambos os lados e tal, porque tem essa ideia popular, não é isso. Primeira coisa. Segunda deturpação é do agnosticismo. O agnosticismo é aquela ideia assim, não dá para provar que Deus existe, eu não posso nem falar que Ele existe, nem que não existe. Mas na prática vai ver como manteve. Na prática vai ver como se não existisse. E a mesma coisa se dá em relação ao inferno. Para eles não dá para provar, nem para provar que isso é real, então não se fala nada, não entra nesse assunto, se evita esse tipo de assunto. Outra doutrina que alguns cristãos assimilaram, cristãos bons, John Stott, por exemplo, manipulacionismo, que a ideia é assim, o ímpio vai ser destruído um dia, ele vai deixar de existir. Que a gente viu pelo próprio versículo que acabamos de ler, uns foram para onde? Para o castigo. Qual foi a expressão que usou depois? Castigo eterno. Por mais que a gente não entenda isso, o manipulacionismo diz assim, não, ele vai deixar de existir num dado momento, ele vai ser destruído junto com o demônio. A Bíblia não fala isso, ela fala de castigo eterno, daqui a pouco eu vou citar. E uma que é atual, é presente, que é a do universalismo. Todo mundo vai ser salvo. É a doutrina feita pelos ursinhos carinhosos. Então a gente tira completamente a ideia de juízo divino, de ira de Deus. Isso aqui foi defendido mais ou menos lá nos primeiros séculos por um sujeito chamado Marcião. Ele faz um contraste entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo. Para ele, o Deus do Antigo era uma espécie de carrasco, e o do Novo era cheio de amor, de bondade, de doçura. E aí ele começa a defender a ideia de que Deus é amor, então ele vai salvar todo mundo. Não existe juízo, não existe nada disso. Aí fica, né, a teologia que eu falo do versículo em tom, dos versículos carinhosos. E tem muita gente que tem abraçado esse discurso. E pensa que amor é uma espécie de sentimentalismo, sendo que o próprio Jesus defendeu essas doutrinas como essa aqui do inferno. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre essa doutrina aqui em primeiro lugar. Uma coisa que a Bíblia deixa claro é que o inferno é real. A gente estudou algum tempo atrás sobre o Sermão da Montanha, e ele disse em certa ocasião assim, se o teu olho direito fizer pecar, arranque e o lance fora. Melhor perder uma parte do teu corpo que ter todo ele ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do teu corpo que tendo todo ele ser lançado no inferno. Não precisa matar o seu olho, só muda a tua perspectiva de vida, né? A ideia é de um radicalismo no sentido de você buscar a vida rendida ao Espírito Santo, né, e consertar todos os problemas do seu coração, que é o grande problema do homem, no coração desesperadamente corrupto, para que você não seja lançado nesse lugar que Jesus diz é real. Quando Jesus fala do inferno, ele sempre trata como algo real, não é uma alegoria. Embora ele faça uma comparação que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele trata como um lugar real. É real o inferno, é uma doutrina real, e aqueles que não se renderam a Cristo, aqueles que não curvaram seus joelhos diante de Deus, vão ser apartados de Deus, que já é o grande problema. Afinal, Deus é o Deus da vida, é a fonte da vida. Apartado de todo bem, você vai viver em tormento eterno. Então ele trata o inferno como real. O mesmo livro que eu citei ali no início, ele falava que só existem dois tipos de pessoas: aquelas que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que Jesus diz para elas, pai, seja feita de acordo com a tua vontade. Já que você quis viver para satisfazer as vontades do teu coração, então, né, você que estabeleceu o seu próprio caminho, né? Seja feita a tua vontade. Mas existem aqueles que falam,
de Deus na minha vida. Esses que verificaram a vontade do seu coração, absolutizaram a própria vontade, vão colher o preço de sofrer eternamente nesse lugar que a Bíblia trata como real. Então, Mateus 5, 21 a 22, 27 a 30, 23, 15 e versículo 33, obrigado, meu. Todos esses textos, eles tratam o inferno como um lugar real. Jesus fala como algo real. Segundo, o inferno é um lugar. Todo no Antigo Testamento tinha lá o Geena, às vezes aparece essa expressão. Era um lugar que muitos sacrificaram vidas para deuses pagãos. O próprio rei Manassés, que foi o rei mais perverso de Judá, ele chegou a sacrificar 2 filhos para o deus Moloque. Matou 2 filhos ali. Então as pessoas jogavam cadáveres ali. No tempo de Jesus, é conhecido como Vale de Rinom, onde jogavam, corpos ali, humanos, de animais, lixo. E como aquilo era tinha muito lixo, muita coisa, precisava toda hora colocar fogo. Então o fogo jamais cessava, não acabava nunca aquele fogo. E é por isso que Jesus pega essa ideia presente ali na mentalidade do pessoal de Jerusalém e fala assim: o inferno é como esse vale do Rinom, é o fogo que não cessa, toda hora tem que acender, porque toda hora está jogando lixo, está jogando corpo humano, corpo de animais. Então esse é o inferno, é o Geena ou o vale do Rinom. Mas quando ele faz essa comparação, ele está falando que é um lugar, está se referindo a um lugar. Um lugar, abre um parênteses aqui, que ainda não foi inaugurado. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Não existe ainda esse lugar, um lago de fogo do inferno para ser lançado, o demônio e os seus anjos, como fala em Apocalipse, e aqueles que abraçaram a rebelião infernal junto, vão ser lançados ali. Não foi inaugurado, mas trata como um lugar. Como o inferno é real, a Bíblia fala que ele é um lugar, e a Bíblia fala que é um lugar de punição, de choro e ranger de dentes, de castigo. Ali as pessoas receberão a ira de Deus. Então não dá para apagar a ideia de ira, de juízo. Porque quando você faz isso, você está colocando em descrédito o próprio ensino de Jesus. Jesus ensinou isso. Eu não tenho autorização para selecionar o que eu gosto e tirar fora o que eu não gosto. Eu até queria que fosse assim, daí sempre mais fácil pregar. Eu já falei que tem versículo que a gente lê e fala: eu queria isso aqui. E aí eu tenho que pregar. Senão eu só faço profeta, faço pastor. Porque o meu compromisso como pastor é pregar o que é a Escritura. Por isso que a gente já fala aqui, meu João, se a gente começar a pregar um negócio que não está na Escritura, está autorizado a dar uma voadora em nós. Ô pastor, que negócio é esse? Está maluco? Você tirou essa ideia aí de versículo carinhoso, todo mundo vai ser salvo? Você está vendo que não é a Bíblia que eu leio. Como reformado, nosso lema é só a Escritura, somente a Escritura. Ela é a autoridade sobre a igreja, não é o pastor que é a autoridade. O pastor é a autoridade a partir do momento que ele está submisso à Bíblia. A partir do momento que ele não se submete à Bíblia, perdeu o princípio de autoridade. Então, nosso compromisso é com a Escritura. A Bíblia fala que é um lugar de punição. As pessoas receberão a ira de Deus. O inferno é a separação de tudo que é bom. Nunca mais receberão graça e benevolência de Deus. Estarão à margem da mesa da comunhão. Você imagina? Pessoa que vai ser desligada da família, daqueles que se renderam a Cristo, conheceram a graça de Deus, se renderam completamente à vontade de Deus. Você vai ser apartado de tudo aquilo que é bom. Hoje existem pessoas que não estão nem aí para Deus, porque a graça sustenta. E pela bondade Deus está sustentando toda a criação. Hebreus fala assim, que a palavra do seu poder é que sustenta o universo. Deus mantém pela sua graça, faz nascer o sol sobre bons e maus, cair a chuva sobre justos e injustos, porque Deus é bom. Ele manifesta a sua graça apesar da maldade humana. Mas em alguns casos, o juízo de Deus fala assim, é ele tirar o pé do freio e entregar os homens às suas próprias paixões. O juízo de Deus é esse, ele entrega a gente para a inclinação pecaminosa do nosso coração. Romanos 1 vai falar disso. E por causa de rejeitarem a Deus,
e se curvarem às coisas criadas, Deus nos entregou às suas próprias paixões. E aí a gente vai ver uma série de pecados anunciados ali. Isso é um juízo de Deus. Então a gente ainda tem uma graça cuidando, apesar da maldade. Mas no inferno é a separação total de tudo que é bom. Não vai ter nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de consolo. Porque o inferno também é um lugar de profundo tormento. Choro e ranger de dentes, a ideia de um grito de dor terrível, um lamento profundo que não cessa. Provavelmente aqui a maioria de nós já passou por um tipo de angústia, de dor, perda de alguém que a gente ama, momentos de depressão que a gente fica mal. E muitos, para tentar tirar essa dor, essa angústia, cometem suicídio. Só que aqui não tem como tirar essa dor. É um lamento, uma dor profunda que nunca acaba. Não tem que escapar. Não tem jeito de tirar esse lamento, essa dor, essa agonia. Nunca acaba. Então imagina assim, a pior dor, a pior agonia que a gente sente na alma ou no corpo. Agora você coloca isso aí muito mais acentuado, agravado, e no entanto jamais cessa. É isso. Essa é a descrição do inferno pela boca do próprio Jesus. É um lugar de profundo tormento, uma dor terrível que não cessa. A Bíblia ensina ainda que o inferno possui graus de sofrimento. Mateus 11, 21 a 24, fala assim: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se os milagres que foram realizados aqui tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, elas teriam se arrependido. Ou seja, ele está falando: Betsaida, você teve uma revelação muito maior do que eles, e mesmo assim você não se curvou ao Filho de Deus. Com toda a revelação que você teve, os contemporâneos de Jesus, que viram o próprio Deus encarnado, e mesmo assim foram contra ele, o rejeitaram, mesmo assim eles não se curvaram a ele. Quer dizer, vai ter maior rigor ali, vai ter um juízo muito maior. Afinal, a quem muito é dado, mais será cobrado. A quem muito é confiado, a quem muito é dado, mais será cobrado, com mais rigor. Da mesma forma que a gente tem na Bíblia a ideia de recompensa dos justos, você tem graus de sofrimento diferentes nesse lugar. Nem todo mundo vai sofrer no mesmo grau. A gente que está suportando calor, olhando, eu gosto do meme que aparece. Eu só põe o meme de Jesus no Facebook. Vocês estão achando ruim o calor? Quando vocês vão, é bem pior, né? Depois de Jesus assim. Mas é muito pior que isso. E alguns vão sofrer um grau muito maior, né? Tem personagens na história humana que, se não se reconheceram Cristo no final da vida, vão sofrer um grau bem pior, né? O Adolf Hitler, por exemplo, não vê o grau que ele vai sofrer por aquilo que ele defendeu, conseguir influenciar uma nação inteira com uma coisa absurda, ou em outros países ainda da Europa, mataram até mais do que o próprio nazismo, um grau bem maior de sofrimento. A Bíblia defende essa ideia de graus de sofrimento. O inferno é castigo, como eu falei, para o próprio Satanás. Então não é governo, não vai ficar lá por dentro. Esquece isso aí, porque o próprio Satanás vai sofrer, junto com um terço dos anjos que caíram, se rebelaram, e todos aqueles que abraçaram essa rebelião, os humanos que acolheram a rebelião infernal, vão ser lançados do lago de fogo do inferno, que Apocalipse defende. Apocalipse 14, 11, por exemplo, 20, 10. Então, ele não vai reinar, ele vai ser lançado e vai sofrer. E o inferno, aqui como a gente leu, será eterno. Vai ser eterno. Marcos 9, 48, Apocalipse 14, 11 e 20, 10. A palavra grega, no texto que a gente leu, Marcos 25, 46, quando ele diz: estes vão para o castigo eterno. Esse versículo está dentro da parábola das ovelhas e dos bodes. Lembra? 20 benditos do meu pai. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estava nu, você me vestiu. Estava preso, você foi me ver. Estava doente, você foi me visitar. Quando?
os meus pequeninos, a mim fizeram. Aí ele vira para os bodes da esquerda e fala assim: malditos, para o lago de fogo preparado para o diabo e para os seus anjos, porque eu tive fome, eu me dei de comer e tal. E aí eles vão ser lançados no castigo eterno. Essa palavra grega é a mesma para qualificar tanto o castigo como a vida. Castigo eterno, vida eterna. Por isso que o inferno é algo que não cessa. Porque assim, se a gente mudar a ideia, você tem que mudar a ideia de vida eterna também. Se ele está usando a mesma expressão para qualificar tanto vida como castigo, não dá para eu tratar como os aniquilacionistas do castigo e falar: não, uma hora vai deixar de existir, essas pessoas vão ser destruídas. Eu tenho que então entender que a vida não vai ser eterna para quem é justo. Não dá para usar o texto de um jeito de uma coisa e do outro outra coisa. É a mesma ideia da tatuagem, por exemplo, que o pessoal às vezes fala, né, no texto de Levítico: não farás marca no teu corpo. Só que se eu defender isso, aplicando a ideia de tatuagem, eu tenho que defender o versículo. O mesmo versículo fala assim: a ideia de uma palavra superior. Então, se você defender, baseado no texto de Levítico, que não pode tatuar, eu costumo falar para as pessoas: você tem que deixar de tatuar, a costura igual doer os pés, tem que crescer. Não tem sentido eu aplicar metade do versículo de um jeito e metade do outro. Por isso que eu não, aquele versículo tem pé e cabeça, defender dele para esse ponto. E a mesma coisa aqui. Se eu defender que a vida é eterna, você tem que defender que o castigo é eterno. Ou você defende que ambos não são eternos. Porque aqui está falando exatamente disso. Então, essa é a ideia bíblica do inferno. E uma observação que eu queria fazer aqui é em relação, já que eu falei que não foi nombrado, em relação ao que a Bíblia fala sobre o estado intermediário. A gente tem respaldo no texto, na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, que é a parábola que mais a gente tem ali descrito uma ideia desse estado intermediário. Eclesiastes, o que acontece quando o sujeito morre? Se não for inaugurado, o que acontece com aqueles que são justos, estão em Cristo Jesus? Aliás, são justos porque confiam na justiça de Cristo, não porque eles são bons. A gente é ruim, o ser humano é ruim. A gente só é chamado de justo porque a gente deixa de crer na nossa própria capacidade de cumprir a lei e confia no mérito de Jesus. Aí a gente se torna justo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vocês, é dom de Deus, é dádiva. Aí esses se tornam justos. Para onde vão? Quando morrem. E aí lá em Lucas 16 é contada a parábola do rico e do Lázaro. Então havia lá um cara rico, que se vestia do melhor, comia banquetes, e à sua porta tinha um mendigo com um corpo coberto de chagas. É curiosa essa parábola porque é a única que tem nome próprio: Lázaro. É do mendigo, não é do rico. Está acostumado a saber o nome dos poderosos. Na parábola a gente sabe o nome do Lázaro, do mendigo. Porque o reino de Deus é assim, né? Por isso que é graça. Por isso que geralmente são os pequeninos que reconhecem. E Jesus até fala: te louvo e te agradeço, porque foi do teu agrado esconder dos sábios e poderosos e revelar para os pequeninos. Paulo fala: olha para a vocação de vocês, não são poderosos. Geralmente é aqueles que o mundo olha e fala: não são nada. Mas foi do agrado de Deus pegar aqueles que nada são para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aí o Lázaro vai para um lugar de consolo, vai para o seio de Abraão. Essa expressão seio de Abraão é um hebraísmo, porque é igual a gente fala: o sujeito foi para agora. A gente usa isso hoje. É um hebraísmo na época, como a gente usa essa expressão. Ele fala: ele foi para um lugar de bênção, né, de consolo, e o rico foi para um lugar de tormento. E aí ele via lá, tinha um abismo entre um e o outro. E ele dizia: pai Abraão, fala para Lázaro. O cara até lá é arrogante, né? Fala para Lázaro, molhar a ponta do dedo e refrescar um pouco aqui a minha língua, não aguenta esse tormento. O cara quer dar ordem até lá. Arrogante, continua. Fala para o Lázaro aí, para o mendigo me ajudar. E aí ele fala: é impossível, não tem acesso com nada. Então, pelo menos para ele voltar e contar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Ele fala: olha, eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. Não tem como voltar, não existe isso. Por isso que a gente defende a doutrina da ressurreição, esse papo de conversar, não existe isso. Ele está falando assim: eles têm a Bíblia.
Deus está se manifestando na palavra. É aqui que a gente tem que ouvir. É na Bíblia que a gente escuta Deus. E aí ele fala que ouça os profetas, que ouçam Moisés, Jeremias, Ezequiel, depois para nós, João Batista, todos os outros, os apóstolos que vieram posteriormente. Mas ele então conta essa parábola ali. E a Bíblia fala o quê? Eclesiastes 12:7. Depois da morte, o corpo vai ao túmulo e o espírito volta a Deus que o deu. E aí tem esse momento de estado intermediário, tem essa separação. O corpo volta ao sepulcro, ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. E aí a gente na parábola percebe essa ideia, esse momento ali, até que aconteça a ressurreição dos santos, que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15, que em Atos 24:15 fala da ressurreição de justos e ímpios, uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Porque na hora do sofrimento do inferno vai ser ressuscitados os corpos dos ímpios também, para eles sofrerem junto com o corpo do inferno. E os justos vão ter unido o seu corpo ao Espírito, vai ser unido, fundido, para que eles vivam um corpo glorificado. Por isso que o nosso corpo é importante. A Bíblia não é como os gregos que achavam que a matéria é ruim. Deus deu o corpo para nós. Ele deu uma alma para você apenas. Ele deu um corpo, te deu uma alma. Às vezes a palavra parece sempre similar, espírito não. Ele deu isso, o ser humano é uma coisa só. E aí no dia da ressurreição, ao soar da trombeta, quando Cristo retornar, o texto diz que primeiro aqueles que morreram serão ressuscitados. E aí esse corpo ressuscitado vai ser unido a esse espírito que está nesse estado intermediário. Quando unir, o corpo glorificado vão reinar eternamente com Cristo Jesus, e os ímpios vão para o castigo eterno, não mais ali nesse estado somente do espírito, mas unido ao corpo para serem acometidos de um sofrimento, de um tormento eterno. É isso que a Bíblia fala. Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus 10:28, não temam aquele que pode matar apenas o seu corpo, antes temer aquele que tem o poder de fazer sofrer tanto a alma como o corpo no inferno. O eterno pode castigar ambos, destruir a ambos, né? Trazer o tormento para ambos. E aí, só para a gente caminhar para o encerramento, qual a importância da gente manter essa doutrina que deixa cada um de nós desconfortáveis hoje, né? Primeiro, para a gente evitar uma relação com Jesus de utilitarismo, como eu falei, selecionando o que agrada e rejeitando o que desagrada. Está cheio de gente fazendo isso em relação a Jesus. Tempo atrás estava conversando com um casal que não é da igreja, um colega não é nenhum, e aí eles falaram assim: mas Jesus não era amor, Jesus não era bonzinho, ele não acolhia todo mundo, tal. Então, ele não pegava só amor, a paz, não sei o quê. Eu falei: olha, Jesus é amor, evidentemente, mas eu não posso pegar apenas o que me agrada. Um exemplo, o discurso de Jesus, que a gente acha que era meloso, totalmente agradável, né? Como se Jesus fosse um coach, que ficava colocando os outros para cima só. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem a multidão está falando que eu sou? A comparação do discurso de Jesus foi: uns dizem que você é Jeremias, outros Elias e outros João Batista. Agora vai ver o que esses caras pegaram. Jeremias falou assim: vocês vão para o cativeiro, vão ficar 70 anos na Babilônia como escravo. Olha que discurso gostoso de pregar. Imagina pregar isso. Por isso que Jeremias sofria com esse como um profeta chorão. Pregava, ninguém queria ouvir o discurso dele. Está doido? Está doido? Esse negócio, quero ver que tudo vai bem para mim. Porque se eu tiver fé, eu vou prosperar. Não é isso, não, Jeremias. Para. Esse é um pouco a palavra. Ele fala: para de construir aí, vocês vão ser escravos. 70 anos vocês vão ser escravos. Mas você pega o discurso de Elias. Elias pregou contra a idolatria Baal, e além de ele falar isso, ele matou falsos profetas, mandou matar falsos profetas. Então, discurso ácido. E João Batista? Raça de víboras. Quem falou que vocês podem fugir da ilha que se aproxima? Quem disse que vocês podem escapar disso?
E a multidão, quando ouviu o discurso de Jesus, falava assim: o discurso dele parece o de Jeremias, de João Batista e de Elias. Da onde vem essa ideia de que o discurso de Jesus é mentiroso? Pelo contrário, a palavra de Deus é mais afiada que o quê? Mais uma vez o Deus, ele fala que a palavra é comparada a uma espada, não a um travesseiro. Que a palavra vai exterminar o mal de nós. Você não precisa que extermine o mal de mim, eu preciso de Deus. A palavra justamente fala assim: se você é pecador, Levi, você precisa de Deus. É verdade, eu sou pecador. E eu consigo perceber que eu sou pecador todo dia. Às vezes eu já acordo, pego o carro no canto, já vejo que eu sou pecador, né? Eu fico com raiva no canto. Não, com dúvida, a gente é pecador, cara. Mesmo quando se batiza e reconhece Jesus, é o que eu falo sempre, né? O velho homem está ali, você não afogou ele na água do batismo. O miserável sabe nadar. Está ali o Levi velho. Então eu preciso de que a Bíblia mostre. Então eu não posso selecionar isso aqui, é legal, Jesus. Isso aqui eu não quero, não, está louco, não vou falar isso aqui não. Não está matando em cima de mim, mas eu tenho que falar. Por quê? Os primeiros discípulos não deixaram de falar para a gente. A maioria deles mortos, com exceção de o apóstolo João, que foi abandonado na ilha de Patmos. Todo o resto, alguns foram decapitados, como o apóstolo Paulo. Diz a história que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram alvos de flechada. Alguns cristãos eram amarrados em saco de couro e colocados no sol quente para morrer asfixiados. Porque continuaram falando: eu prego tudo que Jesus pregou. Mas independente disso, de serem mortos, de tentar ter a voz profética calada, como a gente cantou, a perseguição não parou a igreja. O inferno não pode prevalecer contra a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O Nilson vai dizer também que o cristianismo é a doutrina da ressurreição. Tem hora que parece que morreu o cristianismo, porque a perseguição veio para tentar calar, mas é a doutrina da ressurreição. Daqui a pouco ele ressuscita com força em outro lugar. Em algum lugar ele é deturpado pelos poderosos, pela galera filosófica. Não, vamos deixar isso aqui de lado, porque isso aqui é ofensivo. E daqui a pouco ele ressuscita em outro lugar, com toda a força. E por isso que há séculos ninguém consegue parar o cristianismo. Não para. Por mais que hoje o Ocidente está querendo se desligar do cristianismo, que trouxe progresso. Porque você vai ver os primeiros hospitais cristãos, vai falar isso aqui, a influência do cristianismo no Ocidente. A linguagem de surdos e mudos fizeram a intenção de comunicar o Evangelho primeiro, e consequentemente incluir essas pessoas na vida social. Método Braille, o cara era pianista na igreja, criou primeiro letras com relevo, depois foi aprimorando, missionários levaram para pregar para os cegos, e aí vai incluindo essa gente. A primeira reunião para incluir a mulher, para ela poder votar, não aconteceu dentro de militância política, aconteceu dentro de uma igreja metodista. Como é que o cristianismo é contrário a isso tudo? O cristianismo trouxe essas coisas, que foi incluindo a ciência moderna. Cristãos estão lá na origem disso. Isaac Newton, mais de 1 milhão de palavras proferidas, escritas, aliás, sobre teologia, sobre revelação bíblica. O cara escrevia. Ele falava: a gente tem que conhecer o livro da revelação e o livro da criação. Todos eles motivados pela fé cristã. Os primeiros eram cristãos, a maioria maciça era cristã. E por causa da visão cristã, eles começaram a investigar: se tem um Deus inteligente que criou tudo, a gente pode chegar a resultados usando a matemática, a física. Foi isso que moveu eles. E impossibilitou outros povos que tinham medo de mexer com a natureza e provocar a ira dos deuses deles. Os cristãos falaram: não, Deus falou para a gente dominar a criação, não no sentido de fazer mal, pelo contrário, investigar, e tiveram muitas descobertas. É contrário, o cristianismo avança. Hoje parece estar perdido. De um lado você tem países perseguindo, e de um outro as pessoas tendo uma perseguição por conta desse discurso atual.
que a gente fica evitando doutrinas como essa. A gente não tem direito, se a gente é cristão, de selecionar o que gosta, de rejeitar o que não gosta. Santo Agostinho falava assim: se você fica com o que gosta do Evangelho e tira o que não gosta, não é em Cristo que você acredita, é em você mesmo que você acredita. Segunda coisa para a gente manter essa doutrina, qual a importância? Não colocar o ensino de Jesus em descrédito. Se ele ensinou isso e você rejeita, você está falando que Jesus não tem o direito do negócio. Você está colocando mais crédito em você do que no próprio Jesus. Terceiro, por que a gente tem que pregar isso também? Para gerar temor no coração. Que essa doutrina gera temor no coração. Uma vez eu fui pregar numa família lá, eu não sabia se eu ia ter oportunidade, mas talvez é a única. Eu peguei tudo, falei da criação e comentei isso. Gente, pessoal, no final da pregação, estava todo mundo reconhecendo Cristo e falando que pensar nessa doutrina trouxe um temor tão grande no coração. Então a gente precisa que a severidade de Deus leva o homem a temer e refletir sobre o que realmente importa. O próprio Jesus falou em certa ocasião: não adianta conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que importa para nós? Dinheiro? É isso que realmente importa? É isso que vai permanecer? Não. É você ser aplaudido? Não, não é isso que importa. Reconhecimento público? Não é isso que importa. O que é importante? O que é crucial? O que eu vou levar comigo para a eternidade? E a gente foca. Permitir que o Espírito trabalhe o teu caráter? Isso importa. Os teus filhos? Isso importa. Teu casamento? Isso importa. É isso que importa para nós. É olhar para essas coisas no inferno para a gente, opa. É por isso que o sábio vai dizer em Eclesiastes: tem mais proveito na casa do luto do que na casa da festa. Você está louco? Nós somos brasileiros, a gente gosta de festejar qualquer hora, né? Churrasco, não está calor, não está assando carne, né? A gente tem festa. Como ter mais proveito? Gente, no luto, você está olhando para o final de todo homem. Se uma coisa certa é a morte. E que o Palmeiras não tem mundial. Duas coisas certas, né? A morte é certa. E aí a gente começa a pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você pensa nessa doutrina: sofrimento eterno, tormento eterno. Jesus ensinou isso. Meu Deus, olha para Deus hoje, do que há tempo. E a gente não controla o tempo. A gente não tem essa capacidade de controlar o tempo. Uma das coisas que me deixou surpreso algumas semanas, uma mocinha novinha que trabalhava lá no SBT, foi fazer uma cirurgia, um negócio, o que chama de conspiração do joelho. Excesso. E aí deu uma complicação trombosa, acho que foi, e aí teve a falecer. A gente não tem controle da vida, a moça cheia de energia. Aí estava lá numa fase da carreira dela e de repente a vida passa. A gente não tem controle, precisa, essa doutrina é importante mantê-la para a gente pensar no que realmente importa. Outra coisa, penúltimo, porque gera esperança de justiça. Que aqui não tem justiça muitas vezes. Quanta mãe está chorando porque eu perdi um filho, foi morto por algum cara perverso e o cara saiu da cadeia. Em 5 anos está fora da cadeia. Em poucos anos está fora. A gente olha e fala: não tem justiça. Não, senhor, a gente estava conversando isso aí, né? Desanima. A gente comentou uma operação que teve lá no Rio de Janeiro e você vai lá, tenta acabar, daqui a pouco eu falei: não termina, né? Aparece novos, aí tem um traficante, não acaba nunca. E às vezes desanima, por quê? Porque onde tem impunidade, vai incentivando isso. No entanto, essa doutrina é importante para a gente ter certeza que, embora quem possa não ter justiça, haverá justiça eterna. Um dia vai todos esses que estão escapando da justiça temporal, até porque essa própria justiça também, esses caras aí que estão à frente, são perversos muitas vezes, são comprados muitas vezes, ninguém escapa da justiça de Deus.
A Bíblia diz lá no início que o sangue de Abel clama da terra, chega ao ouvido de Deus. O clamor dos justos sobe à presença de Deus. Você pode ter certeza que esses caras perversos não vão escapar dessa justiça. Isso serve até para consolar o coração. Ninguém escapa dessa justiça. E a noção de que haverá justiça gera maior responsabilidade ética. Uma sociedade de impunidade, ela sempre incentiva o crime. Onde não tem punição, você pode ter certeza que o crime vai aumentar cada vez mais. Se o ser humano é depravado, caído, precisa ter punição. Romanos 13 fala que o Estado tem essa atribuição. Ele é a espada, ele vem com juízo. Ele é um instrumento de gerar justiça. Então ele pune o malfeitor. Essa é a grande função do Estado, punir o malfeitor. Incentivar os homens da sociedade civil para que eles possam fomentar a bondade. Não é que o Estado promove, ele incentiva, ele elogia a ideia lá. Não é que ele concentra nele, porque a função dele é carregar a espada. Você imagina um policial que tem que estar de alerta, está com uma arma na mão, aí você vai lá e dá uma bolsa para ele, dá um livro para ele, mas para onde você vai carregar? Vai conseguir cumprir a função dele? Não vai, porque ele está com muita função, acumulou demais. Por isso que lá no texto Paulo fala, a função é essa. Se acumular muito, ele não faz o que tem que fazer. O que ele tem que fazer? Punir o malfeitor. Onde não tem ideia de justiça, não tem responsabilidade para quem do povo. Lembra do discurso antigo do Rui Barbosa? De tanto ver triunfar as novidades, a maldade, o homem bom chega a desistir de fazer o bem. Chega a rir da ideia de honra. Ele fez esse discurso lá atrás, um século atrás. E a coisa não mudou nada, né? Então, um século depois está vendo que está pior. E a gente fala, para quê? Para que eu vou fazer o bem? Não tem justiça nenhuma. Não tem responsabilidade ética. A doutrina do inferno e a ideia de punição ajuda inclusive a gerar maior responsabilidade ética. Amém, irmãos? Eu sei que é aquele discurso não agradável, mas eu tenho que trazer. A gente pouco ouve essa doutrina nos cultos de hoje. Eu ouvi pouco isso. Há um tempo eu falei, algumas doutrinas revelas na Escritura. Se de um lado tem esse ensino de punição eterna, de juízo, por outro lado, meu irmão, tenha certeza de que é um Deus, se você olhar para Ele, colocar toda a tua fé nele, na justiça dele, perceber, eu sou incapaz de cumprir isso aqui, eu não consigo na minha força, mas Cristo se fez homem e me representou diante de Deus, que está virado. E agora eu confio nele, ele pagou essa dívida eterna porque ele era Deus também. E por causa disso, eu posso ser chamado de justo. Talvez você nunca tenha essa oportunidade, mas hoje, eu queria convidar você a ir no teu lugar a sós diante de Deus. Você pode colocar a tua vida diante dele, reconhecê-lo nos seus caminhos, dizer, Pai, eu sou um pecador. Porque se eu não cumpro uma parte da tua lei, a Bíblia diz que eu sou culpado de quebrar toda ela. Mas o Senhor enviou o teu filho para morrer pelos meus pecados. Eu não quero mais confiar na minha própria justiça. Eu confio hoje na justiça do teu filho, porque ela me torna justo imediatamente diante de ti. Vamos ficar de pé. Fernando, vem cá, para a gente encerrar esse tempo. Tem uma canção que fala que não tem nada além do sangue de Cristo Jesus. Nos lava de todo pecado, de toda nossa maldade. Se há uma doutrina que gera temor no nosso coração, há também, por outro lado, um Deus cheio de graça que, como eu falei, enviou o seu filho para morrer. Só haverá punição eterna para aqueles que rejeitaram essa oferta maravilhosa, que não tem notícia melhor do que essa. O que eu tenho que fazer para escapar disso? A Bíblia fala nada. Você precisa crer no Filho de Deus. Creia e viverás eternamente. Creia e você não vai ser colocado nesse castigo eterno, mas você vai ser, junto com outros, ser colocado na vida eterna.
palavra evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é: Cristo se fez carne para morrer pelos nossos pecados. Basta confiar na obediência dos méritos de Jesus, reconhecer o seu pecado, a sua miséria, e se agarrar nessa justiça. Quando você se agarra, se apoia, confia na justiça de Jesus, imediatamente você se torna um com Ele. E o Pai que está virado diz: você é justo, recebeu a sua vida abundante espiritual. Deixa essa verdade entrar no teu coração. E quando nós cantamos, convido você a colocar a tua vida diante dele. Você que nunca teve essa oportunidade, você pode fazê-lo nessa manhã. Ou quem sabe você que está distante, e quem sabe aprove o Espírito Santo de Deus trazê-lo aqui nessa manhã, para ouvir essa palavra que não é agradável, mas que é necessária para confrontar a nossa pecaminosidade, para nos alertar para esse risco. Dizer: Pai, como disse em certa ocasião, ensinada por Jesus, o filho mais novo da parábola: peguei contra os céus e contra ti. E se surpreender de ouvir da boca daquele Pai que simboliza Deus: você é meu filho, você é meu filho. Eu não somo débito, eu não somo crédito. A minha relação com vocês é baseada na graça, pessoalmente. Desfruta dessa graça hoje, você pode desfrutar.